Salve rapaziada, o que falar dessa arte aí do senhor Luciano Juba, vulgo decisivo, com a camisa do Sport e a camisa do Bahia também, e a União Esportia, todos contra o Fortaleza. Tem aí o escudo do Sport com as cores do Bahia, vermelho e azul, e os 4 títulos nacionais, né? 2 do Sport e 2 do Bahia de modo geral. Bom, meus amigos, primeiro eu queria compartilhar com vocês o resultado de uma enquete que eu postei aqui no próprio canal do YouTube, na aba de comunidades. Hoje a gente tem, em média, ali de 47 mil inscritos. Agradecendo aí a todos, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativa a sininho das notificações e comentem aqui nesse vídeo para quem você vai torcer nessa final de Sul-Americana, Fortaleza ou LDU. E assim, dos 47 mil inscritos que eu tenho aqui, que a gente tem, né, vocês, todo mundo é uma comunidade, vocês aqui são inscritos e tal, agradecendo a todo mundo. Cara, 70% torce para o esporte, por razões óbvias, né? Torço para o esporte e eu crio muito mais conteúdo do esporte. 10% do Fortaleza, 10% do Bahia, vamos pegar 5% do Ceará, 5% do Vasco, sei lá, vamos pegar nessa base aí só para trazer como uma referência, um parâmetro mesmo. E o que é que eu pensei? Pô, a torcida do esporte vai torcer muito para a LDU. Por quê? Por causa da final da Copa do Nordeste que aconteceu no ano passado. Cara, pelo que aconteceu na final da Copa do Nordeste do ano passado, a torcida do Sport pegou raiva. E não é só o fato de perder a final, é da forma como perdeu, por causa da arbitragem, né? Foi a arbitragem ali, gente. Vários pênaltis que a arbitragem não deu. Mas beleza, não vem ao ponto aqui focar nessa análise aqui do jogo em si. E aí, o que é que eu pensei? Pô, a torcida do Sport tá com a raiva retada do Fortaleza e vão torcer contra o Fortaleza nessa final da Sul-Americana e vai dar de lavada a LDU. Tem a torcida do Bahia que também não gosta do Fortaleza, tem a própria torcida do Ceará que também não gosta do Fortaleza, e a galera vai torcer para a LDU. Vai dar 70-30 para a LDU, com tranquilidade. Não, o Fortaleza tá ganhando a enquete. Então, primeiro, isso me surpreendeu. Eu tinha um termômetro que pelo menos 70%, 80% da torcida do esporte ia torcer contra o Fortaleza, mas não é tão bem assim, tá? Até lancei uma enquete lá no meu Instagram, e tá vencendo nesse momento a LDU. No Instagram, a galera que me segue, de fato, mais torcedores do esporte, percentualmente 90% da galera que me segue torce pro esporte, e aí tá vencendo nesse momento a LDU com 64% dos votos. De qualquer forma, ainda tá um pouquinho abaixo do que eu esperava a LDU vencendo com muito mais folga, né? Não sei exatamente pegar todos os pontos da análise para trazer, é por isso. Mas o ponto é o seguinte, meus amigos torcedores do Fortaleza, se o Fortaleza chegasse na final da Sul-Americana, sei lá, em 2021, 2020, antes daquilo que aconteceu na final da Copa do Nordeste, eu diria para vocês que, sem muitas convicções, porque não tem como medir isso, mensurar isso, mas, no mínimo, 60%, 65% por aí da torcida do esporte como um todo ia torcer pro Fortaleza. Eu tenho convicção, assim, tenho convicção sem ter muita convicção nisso. Pelo fator Copa do Nordeste e a arbitragem do que aconteceu em 2022 se inverte completamente. Só por isso, tá? Porque, assim, não existia muita torcida do esporte, pô, eu tenho raiva do Fortaleza. Não, nem existia rivalidade direito, assim, não tinha por que ter rivalidade com o Fortaleza, não tem sentido. Nem tinha muitos embates, assim, entre Fortaleza e esporte antes daquela final da Copa do Nordeste. Não tinha muitos embates históricos, não tinha isso, assim, nos últimos 20 anos, para a torcida do esporte ter raiva do Fortaleza. Não. Existia uma rivalidade maior contra o Ceará pela final da Copa do Nordeste de 2014, e o Sport venceu lá no próprio Castelão, né? Então, assim, cara, isso me espantou, primeiramente, que a galera vai torcer, mesmo a torcida do Sport, um percentual até razoável vai torcer para o Fortaleza nessa final de Sul-Americana. Também pelo fator de, tem que torcer pelo futebol nordestino e tal, tem a galera que pensa dessa forma, tem a galera que pensa, pô, esses caras merecem, velho, pelo trabalho que vem sendo construído nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, esses caras merecem ser campeão da Sul-Americana, e o fator de não existir uma rivalidade entre Sport e Fortaleza. Existe ali em momentos, né, e tal. Bom, para a galera que vai torcer contra o Fortaleza, eu entendo também perfeitamente, tá? Por quê? Pelo que aconteceu na final da Copa do Nordeste e pela questão da... Pô, meu irmão, eu sou o maior do Nordeste, vamos supor, a torcida do esporte aqui se considera a maior do Nordeste. Beleza. Pelos títulos que conquistou, né? E a história como um todo.
E outra coisa, o Sport no Nordeste, com convicção dá para se afirmar que no século XXI é disparado o maior. Assim, não vou nem falar que é disparado, mas com convicção é o maior. Pelo título nacional que conquistou e pelas campanhas de Série A, assim, normalmente o Sport é mais consistente na Série A, nunca caiu para C, o Bahia já caiu, o Bahia não conquistou nenhum nacional no século, o Fortaleza conquistou só a Série B, então a Série B é bem inferior a uma Série A, uma Copa do Brasil, óbvio. Então, assim, beleza que o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, o Bahia também ganhou, o Sport ganhou, todo mundo ganhou a Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza ganhando essa Sul-Americana, ele passa a ser, na minha opinião e da maioria, o maior do Nordeste no século. Então, pelo esse fator da grandeza em si, pô, meu irmão, eu quero ficar como o número 1 do século, pelo menos, e da história, eu quero que o Fortaleza perca. Só por esse fator, que é um fator fundamental, né? É o principal fator, para mim, da torcida do Sport que vai torcer contra o Fortaleza. E assim, né? A gente analisando o Sport, pegando o contexto do Sport mais uma vez, a gente olha, meu irmão, quando é que a gente vai ganhar a Sul-Americana? Não tem nenhuma perspectiva. O Fortaleza, se não ganhar esse ano, ele continua tendo perspectiva. Pô, ano que vem eu posso conquistar, no outro ano, tá? Vou jogar Libertadores ou pré-Libertadores. Qual é a perspectiva do Sport ganhar a Sul-Americana? Nenhuma. Não tem perspectiva. O Bahia até que tem, pelo fator Grupo City. Pelo fator Grupo City, só para deixar bem claro aqui. Então, assim, a torcida do Sport e a do Bahia, eu ainda assim acredito que 60% vai torcer para a LDU, pelo fator da grandeza mesmo, história, né? Pô, de não querer ver um time da região, que tem vários embates aí durante a temporada, não querer ver um time da região também já se aproximar um pouquinho. Não vai passar o Sport na grandeza, nem o Bahia, obviamente que não. Ainda tem muito feijão com arroz para comer, tá? Muito feijão com arroz e carne, muito, mas muito mesmo. Mas, de fato, já vai ali se aproximando um pouquinho mais. Seria um clube que passaria do Nordeste a ter um título internacional. O primeiro, inclusive, se ganhar amanhã, né? Então, assim, eu entendo o torcedor que vai torcer a favor do Fortaleza e tal, e entendo bem mais ainda de que vai torcer contra, tá? Só para deixar esse contexto aqui. Enfim, agora eu vou deixar para vocês, comenta aí para quem você vai torcer nessa final de Sul-Americana, tá? Tem mais um outro ponto que eu esqueci de falar. Se fosse o Sport na final da Sul-Americana, meu irmão, vários aí, 90% do Nordeste, lógico, eu estou escolhendo a torcida do Sport, iria torcer contra o Sport, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Era a torcida do Bahia, do Náutico, do Santa Cruz, do próprio Fortaleza, creio eu, do Ceará, do Vitória. Irmão, Nordeste em peso, eu diria que 90% iria estar torcendo contra o Sport, tá? É por isso que eu entendo também o torcedor que vai torcer contra o Fortaleza, entendo perfeitamente, tá? Bom, tamo junto, abraço aí pra todo mundo, valeu. Começando a pergunta, Marcelo, porque assim, a gente conversou muito aqui no estúdio sobre essa questão aí, aproveitando até o gancho do Nordeste, dessa relação de representatividade e como também o Fortaleza pode puxar os seus adversários de alguma maneira, que a relação é até positiva, né, Bruno? A gente tá vendo, né, Marcelo, que muitos torcedores do país inteiro hoje torcem pelo Fortaleza. A gente viu outro dia, não sei se o presidente viu aquele torcedor que era torcedor do Ceará, falando que assim, pelo menos nesse jogo eu vou torcer pelo Fortaleza porque é da região. E eu não sei como ele recebeu e se recebeu manifestação assim de outros presidentes da região, quem sabe até do Fortaleza, a rivalidade do Ceará. Claro que a rivalidade é o que alimenta também o futebol, mas não sei se ele recebeu algo nesse sentido. Recebi sim. Nós temos um grupo de WhatsApp de dirigentes do Nordeste, né? E na campanha, não foi só para a final, quando a gente passou do América Mineiro, quando a gente passou do Corinthians, muitos dirigentes foram lá no grupo parabenizar. Eu vou tomar o cuidado de não citar aqui, porque aí eu vou esquecer alguém, mas Confiança, Sergipe, Sampaio Corrêa, Sport, Náutico, né, Santa Cruz, Vitória, essa turma toda parabenizando lá no grupo. Devo estar esquecendo alguém, Salgueiro, Souza, né, os presidentes lá no grupo parabenizando a gente. Isso foi muito legal e o presidente do Confiança gravou até um vídeo essa semana falando para a torcida do Confiança apoiar o Fortaleza. Então isso é muito bom, né? Acho que a gente está aí de uma forma representando sim o futebol nordestino como um todo, né? E temos relação de CRB, CSA também, a turma toda, sabe? O pessoal vibrando junto nessa corrente positiva, torcendo pelo Fortaleza. E acho que o Fortaleza representa sim o futebol nordestino, os dirigentes, e serve de alguma maneira também como inspiração, né? Se o Fortaleza conseguiu, eu lembro muito bem, 2018, quando eu assumi o Fortaleza, nós éramos o 10º do ranking no Nordeste. O ranking nacional do clube, pegando o time do Nordeste, o Fortaleza era o 10º do Nordeste.
Hoje a gente está em primeiro no ranking do Nordeste e sétimo do Brasil. Então quem está em 10º hoje pode conseguir também. Quem está em 9º, em 6º, em 5º no ranking do Nordeste também pode conseguir, porque são semelhantes, né? São cidades parecidas, público parecido, ticket médio parecido. Então acho que serve sim como inspiração, e a minha gratidão aos meus amigos aí, dirigentes que estão apoiando, torcendo junto. Encerrar então a entrevista. Ô, Mari, só pra gente encerrar aqui com o Marcelo. Odo. Vamos fazer só mais uma por aqui, Mari, rapidinho, só pra gente encerrar.